Ele nos resgatou do império das trevas. Pode sentar. Ele nos transportou para um reino de amor. Você não foi chamado para ser crente. Você foi chamado para exalar o bom perfume de Cristo. Quantos creem nisso? Você foi chamado para viver este amor, não para falar deste amor. Porque quando nós vivemos, o nosso testemunho fala mais alto que as nossas palavras. Porque primeiro Ele nos amou. Ninguém pode ter amor maior do que esse, do que aquele que deu a sua própria vida em favor dos seus amigos. Amor significa atitude. Quero que você abra aí comigo, em Romanos, capítulo 8. Amém? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Na carne de quem, meu irmão? De Jesus Cristo, diga de Jesus Cristo. Amém? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em quem? Nós. O pecado foi na carne de quem? Cristo. E hoje se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? A palavra diz que não há, diga comigo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós compreendemos este grande amor de Jesus Cristo, nós entendemos que algo aconteceu no reino espiritual. Havia uma lei que, na verdade, seria para benefício do homem, porque Deus criou o homem sem pecado, para viver o melhor, mas, por causa do pecado, essa lei era contra, porque o homem não tinha forças, não podia vencer. Então Cristo condenou no tocante à carne, por quê? Porque como o homem pecou nesta carne, era necessário nesta carne vencer. Era necessário que um homem como eu e você viesse aqui a este mundo e condenasse na carne, vencesse. Vencer aquilo que o homem havia perdido. Aquilo que parecia ser uma derrota, se tornou uma grande vitória na nossa vida. Porque não vivemos mais a nossa vida. Por isso Paulo dizia, não vivo mais a minha vida, mas o viver que tenho hoje em Cristo Jesus. Para mim mesmo, eu morri, mas hoje eu vivo em Cristo. Então, na verdade, o meu viver em Cristo é vitorioso, meu irmão, sobre todo o pecado. Quando ele diz que não há condenação, significa que, na verdade, o inimigo não pode ter alcance na nossa vida. O inimigo não pode nos diminuir. O inimigo não pode deixar você menor do que o grande sacrifício de Jesus Cristo. Ele não pode anular aquilo que Cristo fez por mim e por você, meu irmão. Nada pode impedir a salvação de Deus na nossa vida. Porque aquele que está em Cristo, diz a palavra, ele é nova criatura. As coisas velhas e tudo se fez novo. Já não há mais prazer no pecado, pelo contrário. Não que não pecamos, mas quando pecamos, há no nosso coração o reconhecimento do erro, o reconhecimento de que aquilo não faz parte da nossa vida.
E o Espírito Santo convence a cada um de nós da justiça, da verdade e da vida eterna. Por isso nos arrependemos. Não há condenação. A lei da morte foi sucumbida. Ela foi aniquilada pelo poder da vida que hoje habita em cada um de nós, meu irmão. Nenhuma morte mais pode prevalecer. Diga assim comigo, porque a lei do Espírito da vida comanda a minha vida. Amém? Eu não sou comandado mais pela lei do pecado e da morte, que induz ao homem à perdição, que induz o homem à distância de Deus. Meu irmão, o que é que te separa de Deus? O que é que tem tentado afastar você da presença de Deus? Será que alguma coisa tem mais força do que a lei da vida que habita em você? Não. Por isso que nós, quando reconhecemos que esta vida de Jesus Cristo está em nós, não há mais nenhuma condenação. Já não há mais aquela voz que diz: olha o seu pecado tão grande, ai, como é que você vai à igreja? Ah, como é que você agora vai lá pedir perdão a Deus? Você é um grande pecador. Todos nós somos grandes pecadores, meu irmão. Mas nós temos um grande Jesus Cristo que nos amou de uma forma tão grande, que cobre a multidão dos nossos pecados. Por isso você é livre, meu irmão. Levante a sua mão e diga: eu sou livre. Amém? Quem é que vive escravizado? Aquele que não reconhece. Por isso ele diz: olha, aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, você é livre. Ah, existe aquele que recebeu Jesus Cristo, mas que não está em Cristo? Existe, porque deixou o Evangelho, e aí vive uma vida de escravidão, mas ele conhece a Jesus, mas ele deixou, ele não está mais em Cristo, mas você está em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, o renovo de Deus vem na nossa vida todos os dias, porque ele diz que a cada manhã, essa misericórdia, este amor que vem do trono de Deus, se renova sobre a nossa vida. Mesmo que este dia não tenha sido um bom dia, meu irmão, amanhã nascerá um novo dia e tudo se faz novo na tua vida. Porque para Deus, não há o perdido, não há o esquecido, não há aquele que não tem mais valor. Pelo contrário, meu irmão, todos nós temos valores para Jesus Cristo. Valores valiosos, porque na verdade, meu irmão, os olhos de Deus estão voltados para nós. Deus não faz festa no céu quando há uma cura. Deus não faz festa no céu quando alguém é abençoado financeiramente, quando alguém recebe um milagre. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa lá no céu, meu irmão. E aí Jesus conta uma passagem, uma parábola em que um filho havia deixado tudo, e até mesmo gasto tudo o que ele tinha de direito, mas depois de muito sofrer, houve um arrependimento no coração, e ele disse: preciso voltar à casa do pai. Ele não estava em Cristo, ele não estava mais na casa do pai. Então ele disse que se eu voltar na casa do pai, nenhuma condenação vai ter mais na minha vida, porque aqui onde estou, há tanto peso, porque até os empregados aqui comem o que as comidas dos porcos comem. Assim é o mundo, meu irmão. Aquele que deixa Jesus Cristo, volta ao lamaçal e come a comida do inimigo, do diabo lá no mundo, que é o pecado, que parece prazerosa, sabe? Tantas festas, prazeres, não vou curtir a vida, eu tenho que fazer o meu futuro, mas na verdade a morte e destruição, porque na verdade só existe vida em Jesus Cristo, meu irmão. Não existe vida fora de Jesus Cristo, não existe. Existe engano, e o preço que o inimigo, na qual ele dá essa falsa alegria, estes prazeres, até dinheiro ele dá até sonhos, verdade? Olha, você vai ser grande, você vai ser isso, você vai ser aquilo, uma ilusão tão grande, mas depois cobra-se um preço muito alto da destruição.
perde-se a salvação pelo engano. Aquele filho houve um arrependimento no coração dele, porque ele diz assim: olha, se eu estiver lá na casa do meu pai, e eu for apenas um simples servo, eu vou comer uma boa comida e vou ser tratado dignamente. E ele voltou. Mas quando ele voltou, nem ele mesmo compreendeu tão grande amor que aquele pai tinha por ele, porque devolveu a ele o seu anel de filho, devolveu a ele a posse na herança, e ainda fez um grande banquete, uma grande festa, meu irmão, porque para Deus todos nós temos um grande valor, meu irmão. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, você tem parte na herança de Deus. Aleluias. Nós temos herança, meu irmão, no reino de Deus. Porque aquele que está em Cristo, meu irmão, não há condenação. Sabe, quando a palavra nos diz que aquilo que fora impossível à lei, hoje, porque ele estava enferma pela carne, olha, alguém doente, não pode fazer nada. Ele fica impedido. A carne estava doente pelo pecado. Ela não podia mais, ela não tinha mais forças. Mas a palavra diz que isso Deus veio e fez através de Jesus Cristo, enviando Ele, para que na própria carne condenasse o pecado. E hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe o que acontece? Quando Deus mandou pragas sobre o povo, lá no Egito, uma delas foi a morte dos primogênitos, e Deus poupou o seu povo, e Ele disse: olha, vocês vão passar nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, na qual eles imolaram a Páscoa, mataram aquele cordeiro, assaram, comeram com ervas amargas, e com pão asmos, mas havia um sangue que foi aspergido nos umbrais de todas as portas, e quando o anjo da morte passou, ele reconhecia aquele sangue e não entrava naquela casa, porque na verdade Deus permitiu que aquele anjo da morte passasse por aquele lugar, porque só Deus, meu irmão, pode impedir a morte. Por isso que quando nós estamos em Cristo, a morte não toca na sua vida, meu irmão. Mas hoje não há um sangue nos umbrais da tua porta, mas há um sangue de cobertura sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quando Deus olha para cada um de nós, meu irmão, Ele vê a cobertura do sangue do Filho dEle, que foi derramado por mim e por você. Quando um pecador se arrepende e recebe Jesus Cristo no seu coração, aquele sangue é por cobertura na vida dele. Então Deus já não vê mais os seus pecados, mas vê que ele foi redimido por aquele sangue. Você foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Levante a sua mão e diga: eu sou liberto neste sangue. Aleluia. Sabe por que não há condenação? Porque na verdade há uma justificação sobre a tua vida. O que é que o inimigo tenta? Na mente, o engano, tentando diminuir, mostrar uma mentira, porque dele é próprio. Quando ele disse a Jesus Cristo assim: olha, se prostrado me adorares, darei todos estes reinos. É verdade ou é mentira, meu irmão? O que é, meu irmão? Mentira. Olha para o teu irmão e diz: é mentira, meu irmão. Porque o diabo é mentiroso desde o princípio, diz a palavra. Ele é o pai da mentira. E Jesus sabia que aquela lá era lorota, conversa, boba. Falou: eu caí nisso aí? Não adoro, não adorarás só o Senhor teu Deus, só a Ele darás culto. Mentira. Na verdade, meu irmão, a verdade só vem de Jesus Cristo. Então o engano é tentado na mente, tentando diminuir o cristão, principalmente quando ele erra, quando ele é enlaçado por algumas circunstâncias, na sua fraqueza, lógico, no momento em que ele está debilitado, em que ele age de uma forma sem controle, porque naquele momento já não há a presença do Espírito Santo tão forte que domina a vida dele. Então o inimigo vem, não, olha, por quê? Porque ele quer afastar o cristão da presença de Deus,
Porque ele quer dizer assim: ah, você já não é mais digno. Por que você serve a Deus? Você servir a Deus, não é? Você é um servo de Deus, ó, que grande servo de Deus você é, com grande pecado, ó. Mas, se você se lembrar, diga comigo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai dizer para o diabo: ó, na minha vida não há condenação, porque o sangue de Jesus cobre a minha vida. Quando você clama ao sangue de Jesus, o inimigo foge da tua vida, meu irmão. A tentação vai embora, e você tem a autoridade para dizer: Satanás, diga: Satanás, todas as tuas manobras de engano não prevalecem, porque ao nome de Jesus, você dobra os seus joelhos, em nome de Jesus Cristo. Clama, meu irmão. Isso se chama autoridade. Isso se chama reconhecimento do que Jesus Cristo fez por nós. Aquele povo aspergiu o sangue nos umbrais das portas, porque eles sabiam a autoridade que havia sobre eles. Sabiam que eles eram um povo de Deus, porque aquela voz era de Deus, era uma voz audível, era uma voz que eles reconheciam, sabia que Deus estava falando com eles. Eles nunca tinham feito aquilo, mas Deus falou: passa este sangue. Eles passaram, e o anjo da morte não tocou nenhum daqueles primogênitos. Era povo de Deus. Diga: eu sou povo de Deus, a minha família é guardada, o meu casamento é guardado, os meus filhos são guardados, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus passou o sangue dele sobre a nossa vida, meu irmão. Nós não somos qualquer um. Nós não somos aqueles que estamos desprotegidos, que estamos: ah não, meu irmão, não deixa o inimigo te enganar, porque você pecou, porque você errou, porque não há condenação sobre a tua vida. Pelo contrário, há sim a mão de Deus estendida, dizendo: vem meu filho, se arrepende, porque eu estou com você, eu não te abandono. Por isso ele diz, meu irmão, que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele é fiel, Ele não desdiz a sua palavra. Deus não é como um homem. Quando o nosso coração se abre para esta verdade, meu irmão, você tem a autoridade para avançar. Você tem a autoridade para vencer as batalhas. Você tem a autoridade para dizer assim: olha, não importa se eu errei, importa que eu vou vencer essa e vou vencer muitas outras, no nome de Jesus Cristo. Não há batalha que possa te parar, meu irmão. Cutuca esse irmão, disse: você em todas as batalhas é um vencedor, meu irmão. Aleluias. É assim que nós vencemos. Quando Davi pecou, ele disse assim: Senhor, eu senti tão mal, em sequidão de estio, os meus ossos doíam. Ele sentiu no corpo a enfermidade daquele pecado. Mas ele diz também assim: enquanto eu calei os meus lábios, eu senti tudo isso. Porque na verdade havia um engano que seduzia ele a não confessar o seu pecado. De que não havia justificação, não havia perdão, não havia como Deus restaurar a Davi e dizer: olha, este é o meu ungido, o homem escolhido por mim, segundo o meu coração. Não. Então ele disse: enquanto eu calei os meus pecados, eu envelheci, no meu corpo eu sentia dores, enfermidade, mas, diga assim, mas, confessei a Deus o meu pecado, e Ele restaurou a alegria da minha salvação. Aleluias. Olha como é simples, olha como é simples, meu irmão, porque você é de Jesus Cristo, você é escolhido de Deus, você foi transportado para um reino de amor. O reino das trevas não tem mais força na tua vida, o reino da condenação não tem mais força na tua vida, o reino aonde dominava o pecado não tem mais força na tua vida, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Você já não está mais debaixo da lei, mas da graça de Jesus Cristo. O grande amor que nos alcançou. Por isso, nós não podemos anular este grande sacrifício. Nós não podemos fazer com que este sacrifício seja diminuído.
diante das nossas fraquezas. Pelo contrário, Cristo venceu naquela cruz, foi por causa da minha e da tua fraqueza, meu irmão. Porque Ele sabia que em nós não havia capacidade, mas quando nós clamarmos a Ele, a presença e a unção dEle viria sobre a nossa vida. E a cobertura do sangue de Jesus vem sobre cada um de nós. Quando o povo estava lá no deserto, havia pecado, murmurado contra Deus. Haviam serpentes, diz a palavra, abrasadoras, que começou a atacar o povo, e aquelas serpentes picavam e as pessoas morriam. Então, Deus disse a Moisés: estende aí o seu cajado. E a serpente, aquela serpente se transformou em uma serpente de ouro. E quando ele levantou aquela serpente, todo aquele que olhava para aquela serpente que estava nas mãos de Moisés, ficava liberto, mesmo que estava picado, e a morte já não fazia mais parte, não podia tocar aquela vida. Hoje, meu irmão, Jesus Cristo foi levantado bem alto na nossa vida, para que todo aquele que mesmo que for picado pelo pecado, ao olhar para Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, meu irmão, é redimido, restaurado, perdoado. Por isso eu digo para você, meu irmão, que Deus está aqui hoje para restaurar a tua vida. Deus está aqui hoje para te mostrar que você é um escolhido dEle, e que você hoje pode sim se redimir, se arrepender diante dEle, reconhecer os seus pecados, que o perdão dEle cai sobre a tua vida nesta noite. Não deixe nada te enganar, meu irmão. A graça não é um pretexto para dizermos que podemos pecar. Não podemos pecar não, mas pecamos. Mas a virtude nossa está em que o Espírito, diga o Espírito Santo de Deus, habita em cada um de nós, para nos convencer, para interceder e me ajudar nas minhas fraquezas. Olha o que diz o versículo 26. Amém? Romanos 8, 26. Também o Espírito, quem, meu irmão? O Espírito. Quem é que nós temos na nossa vida? O Espírito de quem? De Deus. Diga, o Espírito de Deus habita na minha vida. Semelhantemente nos assiste em nossa... O que o Espírito Santo está pronto a? Nos ajudar na nossa fraqueza. Espera aí, meu irmão, o Espírito Santo não está aí para ajudar todo mundo. O forte. Ué, se você é forte, você não precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda porque nós temos fraqueza. Quem tem fraqueza aqui? Levante a tua mão. Oh, glória a Deus. Quem é tentado aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. E você pode vencer, meu irmão. Diga, eu vou vencer. Ele semelhantemente assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede, Ele ora por cada um de nós, meu irmão, de uma maneira acima de todas, sobremaneira, acima da minha, da sua. O Espírito intercede por nós, com gemidos. Ele sente a nossa dor, sente quando nos afastamos de Deus, e Ele diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo, vamos ler juntos? Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos, aleluia. Então eu tenho, diga, eu tenho um ajudador. Olha para o teu irmão e diz: você tem um ajudador. É o Espírito Santo, meu irmão, amém? Ele sabe quando nós estamos fracos, Ele sabe quando nós erramos, clame a Ele. Ele está intercedendo por você, e quando você for de encontro a Ele, meu irmão, virá um refrigério, uma paz tão grande sobre o teu coração, para que você receba o perdão de Deus. Por isso Ele diz assim, olha, sabemos, 28, que todas as coisas, vamos ler juntos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que não têm pecado. É isso? Daqueles que... Quem ama a Deus aqui? Diga, oh glórias, eu amo a Deus. Fala, eu sou um pecador, mas eu amo a Deus. E Ele diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluias. Amém, meu irmão? É esse o chamado de Deus na nossa vida. Deus, Ele quer sempre o nosso bem.
Deus quer sempre o nosso melhor, meu irmão. Você imagina que Deus quer você afastado dele? Qual o pai que vê o seu filho errando, falhando, diz assim, não, não, chega. É muita vergonha para mim, para lá. Não, ele quer aqui, diz, vem cá. Quanto mais perto você estiver de mim, mais vencedor você vai ser. Você está assim com dificuldade porque você está muito longe de mim. Vem aqui para os meus braços, que eu vou te ajudar a vencer. Esse é um pai verdadeiro, meu irmão. Se nós que somos maus, damos boas coisas aos nossos filhos, doamos a nossa vida, o que temos, para poder ajudar os nossos filhos. Imagina Deus quando olha para cada um de nós, meu irmão. Não é Deus que está afastado do homem, mas é o homem que muitas vezes se afasta de Deus e esquece que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os nossos pecados, meu irmão. Todos os nossos pecados. Você tem uma nova vida em Jesus Cristo. O que era velho passou. E hoje Deus faz tudo novo sobre a tua vida. Não olhe a vida velha. Para de olhar como era a tua vida e olhe para quem você é hoje. Não importa, meu irmão. Ontem disseram assim para mim, mas aquela irmã ainda dá tanto trabalho, disse assim para aquela pessoa. Disse assim, olha, você não conheceu essa pessoa. Se você soubesse como era a vida dela quando ela entrou na igreja. E eu comecei a contar um pouquinho de como era a vida daquela pessoa na igreja. Eu sei que ela dá um pouco de trabalho. E o trabalho que ela dá, sabe, me motiva a ajudar aquela vida, por saber o quanto que Deus já fez naquela vida. Era uma pessoa totalmente dependente de droga, que é remédio. Não a droga que vocês conhecem normalmente, mas o remédio, dopado, uma pessoa dopada. Era uma pessoa totalmente opressa pelo inimigo, não vivia, ia carregada para a igreja. Hoje é uma pessoa normal, tem as suas dificuldades. Por quê? Porque nós avançamos. Diga assim, eu vou avançar para eu vencer. Então não olha lá para trás, mas aquela vida, olha quem você é hoje, quem Deus fez você hoje, meu irmão. Quem reconhece que Deus fez uma obra grande na tua vida? Eu vou levantar a minha bem alto, porque a minha é muito grande, meu irmão. Eu era um crítico da igreja, eu era um murmurador, reclamador, e Deus trocou tudo isso na minha vida em louvor, para a honra e glória dele, meu irmão. E eu sei como é que era aquela vida. Eu disse, olha, e quando eu terminei aquela conversa, a irmãzinha disse assim, não, glória a Deus, vamos ajudar ela. Falei, que maravilha, porque é assim que Deus vê cada um de nós. E nós temos que nos ver como Deus vê a cada um de nós. Deus te vê restaurado, curado, vencedor sobre todas as coisas, meu irmão. Nenhum pai vê o seu filho caído, problemático. Meu filho não vai ser nada. Não, meu filho vai vencer. Ele pode estar na maior dificuldade. Ele pode, não ser nada para ninguém, mas para aquele pai ele é tudo. É assim que Deus nos vê, meu irmão. Deus vê um grande valor na sua vida. Valorize a tua vida, porque Deus depositou em você a coisa mais preciosa que Ele tem neste mundo e mais valorosa, que é o Espírito Santo dEle. Aleluia! Muitos poderosos deste mundo, meu irmão, não têm a riqueza de Deus, mas você tem dentro de você, meu irmão. Você vale mais, você é mais precioso, como nós cantamos, do que o ouro de Ofir, que era um ouro que todos desejavam naquela época, que eles buscavam. Tinha pessoas que viajavam, iam distante até a terra de Ofir para buscar aquele ouro. Alguns nem conseguiram buscar aquele ouro, mas desejavam aquele ouro, era precioso. Você é mais precioso que o ouro de Ofir, meu irmão, que qualquer riqueza que exista nessa terra, porque quando Deus olhou para este mundo, Ele olhou para mim e para você. Ele não olhou nada do que as pessoas acham de tão valioso neste mundo, porque tudo isso fica aqui na terra, mas você, meu irmão, é eterno. Você vai ver com Deus eternamente. Diga comigo, nada pode me separar do amor de Jesus Cristo, nem a tribulação. Fecha teus olhos e declare isso. Nem a angústia, nem a perseguição, nem fome, nudez, perigo ou espada, nada poderá me separar do amor de Deus, nem as coisas do presente, nem do porvir,
porque eu sou nova criatura em Jesus Cristo. Aleluias. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero que você curve a sua cabeça neste momento. Quero que você ore ao Senhor. Ore. Esta é uma noite de concerto diante de Deus. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para revelar ao teu coração o grande valor que você tem. As pessoas lá fora até não te valorizam, mas Deus te valoriza. Por isso, nessa noite, recebe o perdão de Deus. Se você diz, eu não tenho pecado, meu irmão, se arrepende diante de Deus, porque todos nós pecamos. Põe a mão no teu coração e ore, meu irmão. Ore mesmo. Ore mesmo. Se você acha que você não tem pecado, pede o Espírito Santo. Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar. Ele vai mostrar ao teu coração. Porque Deus está aqui para te receber. Nos braços de amor dEle. Ele te restaura nesta noite. Ele te cura. Oh, Senhor.